Fala pessoal, tudo bem? Nesta aula vamos estudar proposição simples e proposição composta, começando pelo conceito de proposição simples. É a proposição que não apresenta conectivo lógico, então já anota aí no seu material. A proposição simples é aquela que não contém o conectivo lógico, ou seja, sem conectivo. As proposições simples também são consideradas proposições atômicas. Então, se eu tenho uma proposição simples, eu tenho uma proposição atômica. Tá bom, pessoal? São sinônimos. Não é uma nomenclatura muito comum, mas pode aparecer na sua prova. Eu trouxe dois exemplos. Primeiro exemplo, o Joaquim é um ótimo motorista. Não tem conectivo lógico, é proposição simples. O cachorro não sabe nadar, não tem conectivo lógico, então temos uma proposição simples. A proposição simples é aquela proposição que não contém conectivo lógico. Aí como é que você vai guardar? Proposição simples sem conectivo. Se ela é uma proposição simples, significa que ela apresenta uma ideia única. É uma ideia simples, justamente porque não aparece o conectivo lógico. E a proposição simples também é considerada uma proposição atômica. Beleza? Show de bola. Vamos prosseguir. Agora vamos falar sobre a proposição composta. É a proposição que apresenta conectivo lógico. Eu posso, inclusive, aproveitar a própria palavra, pessoal. Olha só. Composta, eu posso pensar com conectivo. Claro, existe mais de uma ideia. Enquanto a proposição simples é aquela que não apresenta conectivo lógico e é considerada uma proposição atômica, a proposição composta, que é aquela que apresenta o conectivo, ela é considerada uma proposição molecular, tá bom? Então, se eu falar sobre proposições compostas, estou falando sobre as proposições moleculares, tá bom? Proposição composta é uma proposição molecular. Júlio, quantos conectivos eu tenho que ter? A ideia é a seguinte: pelo menos um. Eu posso ter 2, 3, 4, 5, não importa. Eu preciso de pelo menos um conectivo lógico ligando duas ou mais proposições simples, tá bom? Então, tenho aqui dois exemplos de proposições compostas. Larissa trabalha. Só essa estrutura é a proposição 1, é uma proposição simples. Mário não gosta de estudar, é a proposição 2, é uma proposição simples. E observe que eu tenho um conectivo, que ele está conectando essas duas estruturas. Esse conectivo, pessoal, já adiantando, né, assunto de aula posterior, ele é chamado de conjunção, tá bom? Então aqui eu tenho uma conjunção. Iremos estudar detalhadamente cada conectivo lógico na sequência das aulas, tá bom, pessoal? Então aqui Larissa trabalha e Mário não gosta de estudar. Toda essa estrutura é uma proposição composta. Então entenda o seguinte: Larissa trabalha é uma proposição, ok? Eu tenho um conectivo E. Eu tenho que o Mário ele não gosta de estudar. É a proposição 2. Então, se eu tenho duas ou mais proposições simples ligadas, ou seja, conectadas por pelo menos um conectivo, eu tenho um caso de proposição composta e, claro, ela apresenta mais de uma ideia, ok? Show de bola. Então, vamos prosseguir. Agora eu tenho aqui, ó, ou compro um carro ou compro um caderno. Observe que eu tenho duas proposições simples. Compro um carro é uma proposição simples, minha proposição 1. Compro um caderno é uma proposição simples, minha proposição 2. E o conectivo ou, já adiantando o assunto de aula posterior, é o conectivo chamado de disjunção exclusiva. Tá bom, pessoal? Então, aqui nós temos também uma proposição composta. Legal? Então, trouxe aqui dois exemplos de proposições moleculares. Então, reitero, se houver pelo menos um conectivo ligando duas ou mais proposições simples, estou diante de um caso de uma proposição composta, também chamada de proposição molecular. Ok? Show de bola, vamos prosseguir. Olha o que já caiu em prova aí da banca CESP. Questão número 1. A sentença: Bruna, acesse a internet e verifique a data da aposentadoria do Sr. Carlos é uma proposição composta que pode ser escrita na forma P e Q.
aqui eu tenho a linguagem proposicional, tá bom, pessoal? Que não é ainda o foco da nossa aula. O nosso foco é aqui, ó. A banca diz que essa sentença, Bruna, acesse a internet e verifique a data da aposentadoria do Sr. Carlos, é uma proposição composta. O que acontece, pessoal? Existe o e, dando a ideia da conjunção. Só que o aluno tem que entender o seguinte: observe que existe a ordem. Acesse e verifique. E de repente você não percebeu, mas lá no final existe um ponto de exclamação. E eu vou mostrar. Vamos lá, vamos detalhar essa questão número 1. Acesse é uma ordem. Ou seja, é uma frase imperativa. A frase acesse a internet. Verifique também é uma frase imperativa, que existe uma ordem. E conforme mencionei, lá no final, bem escondidinho, está o nosso ponto de exclamação. Então perceba o seguinte, pessoal, esse item está incorreto, o gabarito é errado. Júlio, por que o gabarito é errado? Vou explicar com detalhes agora. A banca CESP, ela afirma que é uma proposição composta. Pessoal, não é proposição, porque as frases imperativas e as frases exclamativas não são proposições. Se eu não tenho proposição, eu não posso falar que eu tenho uma proposição simples ou composta, porque sequer tenho proposição. Então, a banca diz que é uma proposição composta. Está errado. Não é proposição. Então, não há de se falar em simples ou composta, tá bom? Porque sequer temos proposição. Item incorreto, gabarito errado. Beleza? Então, aqui, pessoal, a banca diz que é uma proposição, mas não é, porque as frases imperativas, aquelas que exprimem a ideia de ordem, não são proposições. E, claro, as frases exclamativas também não são proposições. Então, toda essa estrutura é uma frase imperativa e exclamativa, tá bom, pessoal? E, claro, se você olhar somente para cá, ó, acesse a internet. Eu tenho uma proposição, teria, né, se não fosse imperativa, e verifique a data da aposentadoria do Sr. Carlos, seria outra, claro, se não houvesse a ordem, nem tampouco aqui a ideia da exclamação, tá bom? Então, item correto, gabarito errado. Questão 2. A sentença: um ensino dedicado à formação de técnicos negligencia a formação de cientistas, constitui uma proposição simples. Pessoal, aqui o item está correto, o gabarito é certo. Ué, Júlio, mas como é que você definiu rapidamente? Porque não existe a presença de um conectivo lógico. A ideia é a seguinte, pessoal. Nesse tipo de questão, procure o verbo, porque proposição pressupõe verbo, uma vez que as frases nominais não são consideradas proposições. E as frases nominais são aquelas que não apresentam verbo, tá bom? Falamos sobre isso na aula anterior, então é interessante que o aluno siga a sequência das aulas, tá bom? Ok, na aula 1 eu falei sobre essa ideia de proposição, tá bom? O que é o que não é proposição. Beleza. Então, olhando agora para a questão, vamos lá para que vocês possam perceber. Observe o seguinte. Eu tenho a afirmação: um ensino dedicado à formação de técnicos negligencia a formação de cientistas. Eu procuro logo o verbo, porque verbo pressupõe proposição. Se eu não tenho verbo, ou seja, se eu tenho uma frase nominal, eu não tenho proposição. Então, preciso ter verbo. O verbo está aqui. Então, nesse tipo de questão, pessoal, a ideia é sempre procurar o verbo. Falei na aula anterior, e é interessante que o aluno verifique, que se não há proposição, se existe uma frase nominal, quer dizer, se não tem verbo, existe uma frase nominal e eu não tenho proposição, tá bom? Então, a primeira coisa que eu vou fazer nesse tipo de questão, para saber se é uma proposição simples ou composta, é procurar a presença do verbo. Se não há verbo, é frase nominal. E as frases nominais não são proposições. Observe que só existe um verbo. Então, tem uma ideia única. Se eu tenho uma ideia única a partir de apenas um verbo, não tendo conectivo lógico, é claro, a proposição é simples, portanto, o item está correto e o gabarito é certo. Então, o bizu é procurar o verbo, tá bom? Vamos lá, questão número 3. A respeito de lógica proposicional, julgue o item subsequente. A proposição: no Brasil, 20% dos acidentes de trânsito ocorrem com indivíduos que consumiram bebida alcoólica. É uma proposição simples. Então, pessoal, vamos procurar o verbo. Observe que aqui, ó, eu tenho o verbo. 20% dos acidentes de trânsito ocorrem com indivíduos. Ué, Júlio, mas aqui tem outro verbo.
Então significa que eu tenho uma proposição composta porque existem dois verbos? Não. Vamos lá. Pessoal, proposição pressupõe verbo. Verbo pressupõe proposição, porque eu não tenho proposição sem verbo. Agora, cuidado quando houver mais de um verbo, porque não necessariamente existem duas ou mais proposições. Porque aqui existe a ideia do verbo auxiliar e do verbo principal. Mas não é o verbo auxiliar e o verbo principal lá da língua portuguesa. Português tem a sua semântica própria, raciocínio lógico tem a sua semântica própria. Esquece português. Vem para cá que eu vou explicar essa diferença de verbo auxiliar para verbo principal. O que acontece, pessoal? O verbo principal aqui é esse, ó. Ocorre. É o verbo principal. Ok? E observe que, se não houvesse esse verbo, não faria sentido. Imagina eu falar assim, ó, no Brasil, 20% dos acidentes de trânsito ocorrem com indivíduos, e eu parasse aqui. Observe que não faria sentido nenhum. Olha, pessoal, se liga, 20% dos acidentes de trânsito ocorrem com indivíduos. Então, repare que existe a necessidade de um verbo auxiliar, que é um verbo complementar. Caso contrário, não haveria sentido nessa sentença, tá bom? Então, aqui, consumiram tem a ideia no raciocínio lógico de um verbo auxiliar, porque eu preciso dele para existir sentido nesta sentença, tá bom? Então, agora sim, ó, agora fica claro para o aluno. 20% dos acidentes de trânsito ocorrem com indivíduos que consumiram bebida alcoólica. É uma espécie de complemento, sem o qual não faria sentido nenhum essa estrutura. É uma proposição simples? Sim, porque não existe a presença de conectivo lógico. Então, o item está certo. Beleza, pessoal? Então, o gabarito aqui é certo. Não existe conectivo lógico, então tenho proposição simples, tá bom? Então, cuidado, pessoal. Embora verbo pressupõe a proposição pressupõe verbo, eu não conto a quantidade de verbos como a quantidade de proposições. Depende. Neste caso aqui, por exemplo, o verbo principal é o primeiro que aparece, ocorrem, e o consumiram é o verbo auxiliar. Se eu tirasse o consumiram, ficaria sem sentido, e eu preciso dele por causa disso, ok? Próxima questão. Questão 4. Julgue o item que se segue a respeito de lógica proposicional. A sentença é justo que toda a população do país seja penalizada pelos erros de seus dirigentes é uma proposição lógica composta. Pessoal, nem vou fazer suspense, já vai pegando a essência da banca. Observe que aqui ó, eu tenho um ponto de interrogação. Então, é uma frase interrogativa. Estudamos na aula anterior e já mencionei nesta aula. Verifique a aula anterior antes de participar dessa aula. Se eu tenho uma frase interrogativa, eu não tenho proposição. Se eu não tenho proposição, não há de se falar em simples ou composta. Então, o item incorreto, gabarito errado. Ela não é proposição, portanto, eu não posso classificá-la como proposição composta. Então, a questão número 4, item incorreto, gabarito errado. Não é proposição. Ok. Fechando a nossa aula, questão número 5. A sentença. No livro dos Heróis da Pátria, consta o nome de Francisco José do Nascimento, o Dragão do Mar, por sua atuação como líder abolicionista no estado do Ceará, é uma proposição simples. Aí vamos lá, pessoal. Proposição simples, vou procurar o verbo e verificar se existe a presença do conectivo. O verbo está aqui, ó, consta. É o único. Eu tenho algum conectivo lógico? Não. Então, de fato, é uma proposição simples. Item correto, gabarito certo. Se houver dúvidas em relação a essas estruturas maiores, o aluno pode colocar na ordem tradicional, sujeito, verbo e complemento, como se fosse português. E eu posso fazer isso para que fique bem caracterizado. Por exemplo, eu posso falar assim, ó, o nome de Francisco José do Nascimento, o Dragão do Mar, consta no livro dos Heróis da Pátria por sua atuação como líder abolicionista no estado do Ceará. Então, observe que se fosse na ordem direta, nessa ordem sujeito, verbo e complemento, ficaria mais fácil o aluno compreender, tá bom? Então, claro, não vou reproduzir tudo isso, porque eu já mencionei. Novamente, ó, o nome de Francisco José do Nascimento, o Dragão do Mar, consta no livro dos Heróis da Pátria por sua atuação como líder abolicionista no estado do Ceará. É proposição simples? Sim, não tem conectivo lógico. Portanto, o gabarito está correto e o item está certo, gabarito certo. Beleza, pessoal? Show de bola? Então, encerro a nossa aula por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like, eu sempre peço. É muito importante. Assim o YouTube vai poder passar meu vídeo, né, para outros alunos, vai recomendar os meus vídeos, vão torná-los mais relevantes, tá bom? E deixe seu comentário, sua dúvida,
Deixe para mim a sua crítica para que eu possa melhorar e evoluir para te levar sempre ensino de qualidade, tá bom? Então, encerrar nossa aula por aqui. Tamo junto, um grande abraço e até a próxima.